Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui na aula dos adultos, no segundo trimestre de 2021, na terceira lição. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a questão dos dons que o Senhor nos deu, nos presenteou, dados por sua graça, não por nosso merecimento. Hoje nós chegamos na aula de número 3, na aula de número 1 nós já vimos a origem dos dons, o propósito dos dons, e hoje nós vamos ver os dons de revelação. Foi dividido aí em 3 categorias e nós vamos estudar a primeira delas, amém? Nós estamos estudando a lição com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, com comentário do nosso pastor Elinaldo Renovato, uma reedição de 2014 e que é muito atual e que nós precisamos muito para os dias de hoje, A igreja tem a necessidade de aprender sobre os dons, os seus propósitos, a sua origem e a finalidade. E é isso que nós vamos aprender hoje mais um pouquinho, amém? Eu te convido a orar comigo para que o Senhor abençoe a nossa aula e para que nós possamos aprender mais dentro da sua palavra, amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu o direito de estarmos diante da Tua palavra e aprender e falar sobre Ti. Nós, por mais que estudarmos, por mais que nós estudamos e oramos e buscamos conhecimento, nunca chegaremos, Senhor, à completude da Tua graça. Nunca entenderemos a extensão do Teu poder. Mas cremos que, através do Teu Espírito Santo, dado a nós de forma gratuita, o Senhor vai revelar aquilo que for necessário para a nossa vida cristã. Nós te agradecemos. Toma a direção desta aula. Abre o nosso entendimento e que o Espírito Santo ilumine, Senhor, os nossos corações através da Tua palavra. Amém. A nossa lição de hoje, a lição de número 3, está datada de dia 18 de abril de 2021 e tem por título Dons de Revelação. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Glórias a Deus. A verdade prática diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Glórias a Deus. Nós vemos a importância de estarmos aprendendo sobre esse assunto, já que nós vemos tanta coisa errada, tanta distorção da doutrina de Cristo, tanto falso ensinamento. E hoje nós vamos falar sobre uma categoria que é uma das que são mais comentadas e uma das que mais tem que ser estudadas, que são os dons de revelação. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela foi dividida em 3 referências e nós vamos ler, amém? A primeira referência é 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 e o 10. A segunda referência é Atos, capítulo 6, versículo 8 e também o versículo 10. E Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Vamos lá? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aí nós vamos para a referência de Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Aí vamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O objetivo geral da nossa lição de hoje é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então, hoje nós vamos ver a primeira categoria, né? Aqui foi dividido em 3 categorias. Nós vamos estar vendo já na introdução que foram divididas aí em 3 categorias. Nós vamos estar vendo a primeira categoria que foi dividida, né? Vamos ler a introdução? Já começa dizendo assim: a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias. Então, nós vemos aí, categoria 1, revelação, categoria 2, poder e categoria 3, expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja. Então, nós já vemos o seguinte, já foi explicado aqui. Nós vamos ver, a partir de agora, os dons divididos em 3 categorias de 3 dons. Então, a primeira categoria é o dom de revelação, e nessa lição nós já vamos ver a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Esses 3 dons se encaixam na categoria de revelação, que é o que nós vamos estar estudando hoje. Amém? O ponto principal da nossa lição de hoje é que os dons de revelação servem para orientar a igreja de Cristo. Nós vimos que todos nós temos dons, todo servo de Deus tem dons, todo ser humano tem talento, porque já nasce com alguma aptidão, mas quando se diz respeito à obra de Cristo na terra, nós recebemos dons do Espírito para que nós possamos efetuar o chamado, efetuar aquilo que o Senhor nos deixou, né? Que é o ID, né? Vamos avante, vamos levar a palavra do Senhor às pessoas. Então, nós recebemos dons, capacitação sobrenatural para poder fazer a obra de Deus. Então, vimos no decorrer dessas 2 últimas lições que todos têm dons. Vimos também qual é o propósito principal do dom, que não é para edificação própria somente, mas é para edificação e crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a maior finalidade dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. Amém? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o dom de revelação, ok? E logo no começo nós já vamos falar sobre a palavra da sabedoria. E já vem aí dando uma explicação do conceito da palavra, né? O que significa palavra, né? A palavra, ela é uma manifestação verbal ou uma manifestação escrita. Nós já sabemos disso, né? E a sabedoria significa discernimento. Discernimento, mas não é qualquer discernimento. Isso já está sendo muito bem claro aqui. Discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 e 8, na primeira parte do versículo, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis, de acordo com Estevam Ângelo de Souza. A palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então nós já vemos claramente que a sabedoria, ela é algo dado por Deus de forma sobrenatural. Como nós sabemos que temos dom de sabedoria? Claro que não é dado a todos, né? Mas as pessoas que têm o dom de sabedoria, eles chegam com soluções que aos olhos humanos não teria solução, ou que ninguém saberia como resolver, e de repente chega uma pessoa e de uma forma muito simples consegue resolver a situação, consegue dar um bom conselho. Então aí é que nós vemos que a pessoa tem esse dom da sabedoria. Nós vemos Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo, escreveu provérbios, escreveu muitos salmos, ele era um homem dotado de sabedoria, né? E o que nós temos que pôr em mente aqui? Essa sabedoria, ela vem de Deus, não é uma sabedoria humana, não é uma coisa que se entende, amém? E como o texto mesmo aqui diz, o comentarista ele deixa claro que a sabedoria ela é usada em casos extremos, em situações de extrema necessidade de uma solução sábia. Então, é muito claro que existem situações que a gente não vai saber resolver, que um amigo não vai saber te aconselhar, não vai te apresentar uma solução, e de repente chega alguém inspirado, cheio do Espírito Santo,
com um dom de revelação, com um dom de sabedoria, e te apresenta uma solução que todo mundo para e pensa, por que eu não pensei nisso, né? Esse é um dom de revelação. O que eu achei mais interessante é que o comentarista diz que é um fragmento da sabedoria divina. Então, vem diretamente de Deus, amém? E também não quer dizer que porque uma pessoa foi usada com uma palavra de sabedoria, ela sempre vai ter a palavra de sabedoria disponível para quando você quiser. Nós temos que tomar muito cuidado. Uma das coisas que nós vamos ver nessa lição é o fato de a gente querer ficar procurando pessoas para resolver nossos problemas. Ficar procurando pastor, ficar procurando irmã de ciclo de oração, ficar procurando irmã que é usada em revelação para estar resolvendo os nossos problemas. Não é assim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque esse dom, essa palavra de sabedoria, ela é dada especificamente para um momento e uma situação. Não quer dizer que porque eu hoje te dou um conselho de sabedoria, que amanhã você vai ter um problema, vai me procurar e eu vou ter a palavra de sabedoria para te dar. Eu acredito que o Senhor usa da forma que Ele quer, como a palavra diz, e nós temos estudados, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo da forma que Ele achar melhor e quando Ele achar melhor. Amém? Então, nós já vimos aí no primeiro tópico sobre a palavra de sabedoria, é que a sabedoria ela é divina, ela vem de Deus e ela é usada em circunstâncias de extrema necessidade, de difícil solução. É um dom sobrenatural. No segundo subtópico, vai falar a Bíblia e a palavra de sabedoria. E vai apresentar aqui alguns exemplos de homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que receberam do Senhor esse dom de revelação. Como nós vimos na lição 2, não são todos da antiga aliança, do Antigo Testamento, que tinham acesso aos dons espirituais. Os dons espirituais, eles eram concedidos especificamente para pessoas que Deus tinha um propósito, para um profeta como Elias, né? Para um profeta como Jeremias. Então, o Senhor ele levantava homens com um propósito. Ele concedia dons para reis, para líderes, né, da antiga aliança, mas não era todo o povo que tinha acesso aos dons espirituais. E depois da morte de Cristo e ressurreição, nós vimos na primeira lição que ele subindo ao alto levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Então ele nos presenteou, nos deu a capacidade para continuar a obra que ele começou e que ele nos designou a continuar. Então, nós vemos aí que recebemos, que temos hoje acesso aos dons espirituais, porque Cristo nos deu a capacidade, através do Espírito Santo, para continuar a obra dele. Por isso, nós entendemos que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, não era todo mundo que tinha acesso aos dons espirituais. Amém? Isso eu espero que fique bem entendido na mente dos irmãos. Nós também vemos que já começa assim falando, embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para exercer tarefas ou tomar decisões. Aí ele vem apresentando alguns exemplos. Ele já cita aqui o exemplo de José, né? Que José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, né? E ele também tinha sabedoria, porque ele interpretou o sonho de Faraó e ele apresentou para Faraó uma solução. Então nós vemos ali que ele também tinha essa palavra de sabedoria. Também vemos falar sobre Salomão. Nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento, né? Nós vemos Moisés que tinha um dom, nós vemos que tinha dons, nós vemos Elias, nós vemos tantos outros, Jeremias, Isaías, nós vemos grandes homens de Deus, grandes reis que tinham sabedoria, que tinham dons que o Senhor deu, né? E que exerciam para uma determinada função. Mas depois de Cristo, nós vemos que todos aqueles que buscam, que batem, encontram. Por quê? Porque o Senhor ele distribuiu, ele permitiu que nós tivéssemos acesso a essa capacitação para continuar a obra dele na terra. Aí nós vemos aí no finalzinho do segundo tópico falando sobre exemplos do Novo Testamento. Por exemplo, ele cita aqui Estevão, né? Quando Estevão se colocou de pé ali em Atos 6 e ele começa a dar um discurso maravilhoso com uma palavra de sabedoria que os homens, a nossa leitura
bíblica em classe falou exatamente sobre isso, que os homens ali da sinagoga, dos libertos, dos sirineus, eles queriam calar Estevão e ficavam admirados porque eles não conseguiam resistir a tanta palavra de sabedoria que saía da boca de Estevão. Então nós vemos como isso é maravilhoso, né? Quando a pessoa tem o dom da sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, é incrível. Quando essa pessoa fala, as pessoas absorvem, né? Não é todo mundo que tem esse dom de sabedoria, de apresentar uma solução no momento de extrema necessidade, de uma solução complicada, que a gente não vê solução e de repente o Senhor dá esse dom para alguém e essa pessoa apresenta uma solução. Isso é maravilhoso. A palavra de sabedoria é um dos dons, assim, que eu acho que é o que mantém os irmãos unidos, os irmãos ali firmes na fé, porque nos momentos que a gente está meio oscilante, que a gente está passando por uma situação de extrema dificuldade, o Senhor levanta pessoas com esse dom maravilhoso para nos dar as direções do Espírito, né? O que nós devemos fazer, como devemos reagir, e isso é maravilhoso. E a maior palavra de sabedoria que nós temos é a nossa Bíblia, irmãos, é a Bíblia, né? A Bíblia é a maior palavra de sabedoria, a Bíblia é a palavra, né? Por quê? Porque através da Bíblia, independente da situação que nós passarmos, se nós formos a ler a Bíblia, se aprofundar nos estudos bíblicos, nós vamos achar solução para todos os nossos problemas. A Bíblia, ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Nós sempre ouvimos falar isso. E no terceiro subtópico vai falar sobre uma liderança sábia. E aqui o comentarista ele vai deixar um alerta para nós. Por quê? Porque a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento e em situações que demandam uma orientação no exercício pastoral. Então nós vemos que normalmente um pastor ele tem esse dom da palavra de sabedoria. Normalmente nós vemos que não é todos não que tem esse dom não, de dar um bom conselho, de ter ali uma palavra na hora certa, guiado pelo Espírito Santo, né, para orientar seus liderados. Mas nós temos que tomar muito cuidado. O comentarista já deixa muito claro aqui, para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Por quê? Porque às vezes nós queremos mudar as pessoas dando conselho para elas. Nós achamos que fulano não pode agir dessa forma na igreja e quando essa pessoa vem pedir um conselho ou quando a pessoa se dedica a dar um conselho sem uma orientação do Espírito Santo, a gente dá conselho de nós mesmos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não confundir a palavra de sabedoria, o conselho vindo diretamente do Espírito Santo com o desejo que nós temos que aquela pessoa mude de acordo com as nossas expectativas. Isso tem que ser muito bem pensado. Temos que ter maturidade no uso dos nossos dons. Amém? E nós vemos aí tantas coisas erradas, né, irmãos? Nós vemos tantas pessoas distorcendo o sentido dos dons espirituais, né? Pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem autoridade na terra, pessoas que se dizem boca de Deus na terra e falam coisas que não vêm do Espírito. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Que o dom de revelação, por exemplo, todos os dons, irmãos, eles têm três bases. Eles têm três bases básicas que você precisa avaliar. O segundo tópico vem falando sobre a palavra da ciência. E se vocês observarem a estrutura dos tópicos, ele vem apresentando o dom, o conceito do dom e o exemplo de dons e a finalidade deles. Tá? Então nós vimos a palavra da sabedoria, agora nós vamos ver um pouco sobre a palavra da ciência. E o que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do ministério de Deus, dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então nós vamos ver alguns exemplos de situações ocultas que o Senhor revelou através da palavra da ciência. Então nós vemos a palavra da sabedoria, que é vinda diretamente de Deus, a palavra da ciência. Nós entendemos que ela vem de aplicações da palavra, né, para o estudo da palavra de Deus, e também o Espírito Santo que nos dá capacidade através da palavra da ciência para revelar coisas ocultas
Então nós vemos aí que esse dom, ele é um dos dons também de extrema necessidade. Por quê? Através do dom da palavra da ciência, nós temos aprendido mais sobre a palavra de Deus. A sua função, no segundo subtópico. O dom da palavra da ciência não visa servir propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Olha a importância desse dom da palavra da ciência, porque através da palavra da ciência nós aprendemos, né, as escrituras, o Espírito Santo dá dom de revelar coisas ocultas e ele protege a igreja contra falsos ensinamentos, contra falsas ideias e também contra as artimanhas do maligno. E olha que interessante, a palavra da ciência, ela não é para uso fútil, né? Eu quero saber se Lilith realmente era a mulher de Adão e se foi realmente a primeira mulher antes de Eva, que existe, né, essas coisas. Tem gente que fica gastando tempo querendo provar coisa que não está na Bíblia. E um conselho, não está na Bíblia, não foi revelado, não cabe a nós saber. O que está na Bíblia é o suficiente para a nossa vida cristã, para a nossa comunhão com Deus. Não tem necessidade de ficar cavando coisas para descobrir coisas que o Senhor não achou por bem revelar. Né? E tem coisas que nem é bíblico, são hipóteses, ideias de pessoas sem maturidade, sem dom espiritual, sem estudar a palavra de Deus, que fica colocando ideias erradas na mente das pessoas, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado, porque perdemos muito tempo pesquisando e buscando provar coisas que o Senhor não falou, e onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Amém? No tópico 3, nós vamos ver aí alguns exemplos bíblicos, né, de homens que tiveram a palavra da sabedoria. Amém? E nós já vemos aí sendo citado o profeta Eliseu. Se você ler aí na referência que está sendo destacada na lição, que é 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, você vai ver o relato de que Deus, ele concedeu a Eliseu esse dom de interpretar e de discernir as coisas ocultas. Por quê? Porque Eliseu recebeu ali uma revelação do Espírito, né? Recebeu a revelação de Deus, que o rei da Síria, ele estava planejando em seus aposentos, ele estava pensando em atacar o povo de Israel de forma surpresa. E Deus, ele fez com que Elias descobrisse isso, e Elias então informou o rei do povo de Israel, e o rei ali pôde então se preparar para o ataque. E nós vemos isso de forma muito clara, a Bíblia é muito clara nessa relação, a Bíblia fala exatamente isso, o texto, né? Que Eliseu então, Deus revelou para Eliseu que o rei da Síria estava planejando em seus aposentos atacar o povo de Israel. Nós também vemos Daniel. E o que é importante nós ressaltarmos aqui na questão de Daniel? A diferença, tem uma diferença de José e Daniel. Por quê? José, quando ele foi levado até Faraó, o Faraó contou o sonho para ele, ele apresentou a revelação do sonho e ele apresentou um conselho sábio. Ele deu ali, através do dom da palavra da sabedoria, ele deu uma solução para aquilo que iria acontecer de acordo com a sua revelação. E no caso de Daniel, o rei Nabucodonosor, quando chama Daniel, ele fala: você vai revelar o sonho que eu tive e você vai revelar o que significa. Você vai falar o sonho e você vai contar o que isso quer dizer. Então, nós vemos que o dom de Daniel, além do dom de revelação, além do dom de interpretação, era também o dom de revelação, porque Deus revelou para Daniel o que o rei tinha sonhado e já deu ali para Daniel a interpretação desse sonho. A questão do dom da revelação, que nós estamos entendendo hoje, é que o dom de revelação ele se encaixa em 3 categorias. Tá? O dom de revelação ele se encaixa na palavra da sabedoria, que Deus nos dá a sabedoria dele, um fragmento, né, da sabedoria de Deus, ele nos concede esse dom para que nós possamos, através da palavra da sabedoria, né, trazer soluções em situações de extrema dificuldade.
É um dom sobrenatural. Então, nós vemos que existem pessoas com dom da sabedoria. Às vezes, nós estamos numa situação tão difícil e a pessoa chega com uma solução, o Espírito Santo revela ali uma solução e ela dá aquele conselho, aquela palavra de sabedoria. Nós vimos também alguns exemplos do dom da sabedoria, como o de José e como o da interpretação de sonho e como também o rei Salomão, né? Nós vemos no Novo Testamento a questão de Estevão, que levantou ali com a palavra de sabedoria. Eu também gostaria de citar aqui Pedro, né? O primeiro discurso de Pedro após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Pedro ali se levanta e ele prega, ele dá um sermão ali, né? E ele consegue ganhar tantas almas para Cristo logo no começo de Atos, né? Também vemos Paulo tinha muita palavra de sabedoria. Nós vemos quando Paulo estava na cidade de Éfeso, que Paulo pegou aquele Deus desconhecido e apresentou para aqueles homens de uma forma tão sábia, usando o próprio entendimento deles a favor de Deus. Isso foi muito incrível, é uma das passagens mais encantadoras de Atos, né, quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso e tem lá um altar ao Deus desconhecido, né? Nós vemos então aí que a palavra da sabedoria, ela também, hoje em dia, ela é muito usada em aconselhamento pastoral, em aconselhamento de líderes, como já foi falado. Os líderes, eles estão sempre trabalhando com aconselhamento, com direcionamento, com palavras, e nós temos que tomar muito cuidado, né? O comentarista deixa bem claro, vamos ter maturidade com os nossos dons, porque às vezes nós queremos dar conselhos de nós mesmos, seguindo a nossa opinião e o nosso conceito de cristão, e muitas das vezes não é aquilo que o Espírito Santo quer falar para alguém, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa opinião não sobressaia a vontade de Deus e a revelação do Espírito Santo, tá bom? O dom da sabedoria, ele é um dom extraordinário. Olha o comentário que vem aqui. Proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas. Igualmente, extraordinário. Então, não é para qualquer situaçãozinha. Nós vemos que o dom da sabedoria, ele é muito usado em casos extremos. Em casos que a gente olha e fala, não, agora não dá. E o Senhor, ele apresenta ali a solução, né? De forma muito sábia, né? Nós vimos então a palavra da ciência também, a definição da palavra da ciência, o que é a palavra da ciência, que é um dom que o Senhor nos dá para que nós possamos ensinar as verdades da palavra de Deus e que também tem como finalidade nos dar a capacidade de nós interpretarmos e termos acesso a coisas ocultas, conhecer coisas ocultas. E os exemplos que foram dados foi exatamente a questão de Daniel e a questão de Eliseu. Agora nós chegamos no tópico 3. No tópico 3 vai falar sobre o discernimento dos espíritos. Irmãos, para mim, nessa categoria, o dom de discernir os espíritos é o mais importante. Claro, nós temos que buscar a palavra da sabedoria para momentos e situações difíceis, de extrema necessidade de um aconselhamento, de uma solução, né, sobrenatural. Nós temos que buscar a palavra da ciência para nós podermos ensinar e absorver a palavra de Deus, ter conhecimento e para podermos também ser usados de forma extraordinária, mas nós também precisamos entender que nós precisamos do discernimento dos espíritos. Por quê, irmãos? Hoje em dia, existe muitas pessoas apontando o dedinho e falando assim diz o Senhor. Tem muitas pessoas que dizem ser profetas, que dizem ter revelações, que dizem ter sonhos, que eu fiquei inconsciente, Deus me arrebatou e eu falei com Deus e a partir de agora eu faço isso. Temos que ter muito cuidado com isso. E por que para mim, nessa categoria dos 3 dons de revelação, o discernimento do Espírito é o mais importante? Porque nós precisamos entender qual é a origem da manifestação do dom. Tá? Se nós formos ver aqui no primeiro subtópico, diz o seguinte: o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus aos crentes para discernir a origem e a natureza da manifestação espiritual. Então, por que é importante, irmãos? Isso aqui já está muito claro, nem precisava fazer comentários, né? Precisamos buscar o discernimento dos espíritos porque nós precisamos saber da onde vem a manifestação do espírito. Né? Porque se eu estou na igreja, uma pessoa começa a rodar na igreja, como é que eu vou saber se aquele rodar daquela pessoa vem
de manifestação espiritual, de manifestação humana, da vontade da pessoa de fazer, ou se é o próprio inimigo querendo distorcer os ensinos da palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? E vem a definição aí do que é discernir. A definição é julgar através de ou distinguir, penetrar na superfície, ou seja, ir além do que a gente está vendo, do que o olho humano consegue ver e enxergar além, né? E isso é muito importante. E nós precisamos muito buscar esse dom espiritual. Por quê? Porque hoje em dia o cristianismo ele já é muito distorcido. Muitas pessoas têm distorcido os dons espirituais, né? Quantas pessoas não se diziam profetas, né? Nós vimos aí há poucos tempos atrás alguém que revelou que ia ter muita morte, que ia ter corpo para todo lado, para não sair de casa, porque Deus revelou. E cadê? O que aconteceu? E a pessoa acabou passando vergonha, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, avaliar tudo que está sendo falado, que está sendo pregado, que está sendo ensinado, tudo. Nós temos que ser como os bereanos, lá de Atos, né? Os bereanos, tudo que Paulo pregava, os bereanos estavam lá na Bíblia. Vamos ver se o que Paulo está falando está nas Escrituras. Se não tiver revelado nas Escrituras, não vem de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos buscar, como diz aí em 1 João, capítulo 4, versículo 1, buscai as naturezas, saber de que natureza é o Espírito, para que nós não venhamos a ser confundidos, enganados. Temos que tomar muito cuidado. No subtópico 2, nós vamos ver aqui a questão da fonte, né? Qual é a fonte da manifestação do Espírito? E nós vemos aí 3 origens que podem ser distinguidas em uma manifestação, né? Pode ser de origem divina, pode ser de origem humana e pode ser de origem maligna. Então, uma pessoa pode estar apontando o dedo e profetizando, mas muitas das vezes pode não ser Deus. E isso nós sabemos. Temos experiências. Cristãos que são frequentes na igreja já tiveram experiências de ministrações aí, de revelações que não vinham de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E o exemplo pode ser fruto de origem divina, de origem da mente humana ou de origem demoníaca, de origem maligna. E como é que a gente vai saber disso se a gente não tiver o espírito, o dom de discernir os espíritos? Como é que você vai saber? Por exemplo, irmãos, eu já recebi tanto tipo de profecia, que antes, quando apontava o dedo e falava, olha, jovem, assim diz o Senhor, eu já começava a chorar e às vezes eu nem escutava o que a pessoa estava ali falando. Muitas revelações que eu recebi, muitas pregações, muitas revelações, eu até vi se cumprir, mas tem muitas aí que não. Eu já vi pessoas que simplesmente não gostavam de eu ter uma função na igreja e se levantar para profetizar contra mim, contra a minha vida, contra um jovem, contra uma jovem. Eu já vi pessoas revelar a sepultura aberta para a jovem que cantava melhor que o filho dela. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com isso, muito cuidado. Por isso eu considero o dom de discernir os espíritos nessa categoria um dos dons mais importantes. Por quê? O dom de revelação mais importante é o dom de discernir os espíritos. Porque hoje você vê pessoas pregando e você vê pessoas exercendo sabedoria, né? Exercendo inteligência, conhecimento, né? Pessoas que conseguem, mas até nessa questão de revelar coisas ocultas, principalmente, nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa vem profetizar uma coisa sobre a vida de alguém que não é verdade. Vem julgar. Por isso que o comentário já deixou claro aqui, ó. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Porque, acho que tenho o dom de revelar o oculto. Eu vou chegar em fulano e vou falar isso. E às vezes nem é isso, irmãos. E a igreja julga, põe para fora, humilha, e às vezes nem foi aquilo que aconteceu, né? Temos muitos episódios aí sobre essa questão de revelar o oculto que não vinha de Deus, né? E muitos que hoje se afastaram das igrejas, por quê? Porque receberam revelações que não vinham de Deus. E nós vemos que é de origem maligna ou humana quando isso traz dissensões, quando isso não edifica a igreja, quando não edifica o corpo. Amém? No terceiro subtópico vai falar sobre a questão de discernir as manifestações. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. E tem uma referência aí, que eu acho que nós já lemos, que é 1 João, capítulo 4, versículo 1. Provai a natureza dos espíritos, né? E outra coisa importante que é destacada aqui, que tudo que é revelado, ela tem que estar
de acordo com a palavra de Deus. Passar pelo crivo da Sagrada Escritura, eles têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Se a revelação confronta aquilo que Deus nos revelou dentro da sua palavra, temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Não é porque Deus usou uma pessoa hoje e revelou algo que ele vai usar sempre. Temos que tomar muito cuidado com essa questão de ficar procurando profecias. Hoje em dia tem muitos crentes que olham e falam, não vou congregar aqui nessa igreja, porque nessa igreja não tem ninguém que profetiza. Eu vou para outra igreja, porque na igreja levanta 3, 4 lá profetizando para mim. Eu vou para outra igreja, eu vou na casa de fulano, porque quando eu vou na casa de fulano, Deus usa ele para revelar coisa para mim. Toma muito cuidado com isso, meus queridos, muito cuidado. A maior revelação que você, cristão, tem é a palavra de Deus. O maior discernimento que você tem é buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra. Para discernir espíritos, se você não lê a Bíblia... Irmãos, nós vemos exemplos maravilhosos de Paulo, por exemplo. Paulo, ele chegou numa certa cidade, uma jovem já veio endemoniada, com espírito de adivinhação, todo mundo ganhando dinheiro nas costas daquela jovem. Paulo bate o olho, vê que aquele espírito ali não é um espírito divino, não é uma revelação divina, ele repreende, liberta aquela mulher, e aquilo ali quebra um pouco a fonte de lucro daqueles homens, que usavam aquela jovem nessa questão. Nós vemos na questão do Bar Jesus lá também, em Atos, nós vemos isso também, o homem que se dizia mago, que revelava as coisas, que fazia isso aqui, Paulo bateu o olho, não, você vai ficar cego, porque isso aí não vem de Deus, E imagina, irmãos, como Paulo não tinha autoridade, imagina você estar na igreja, uma pessoa se levantar rodando, e profetizando coisas, e ali na hora o Espírito Santo falar para você, isso não sou eu, imagina, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Temos que buscar esse dom de discernimento. Busque todos os dons, busque todos. Ele está aí disponível para todos. Mas principalmente o discernir dos espíritos. Porque às vezes você pode não ter um dom que se destaca. Por exemplo, de cantar, de pregar, de falar algo na igreja. Mas você tem o dom da caridade, você tem o dom da exortação, você tem o dom do ensino, você tem o dom de oração, de intercessão. Então não deixe, irmãos, não deixe que pessoas que não buscam a presença de Deus, do Espírito Santo, se levantar e ficar falando assim, diz o Senhor. Receba, mas avalie, faça como os bereanos, busque o discernimento, será que isso vem de Deus? Avalie dentro das Escrituras, esses 3 dons, eles são de extrema importância. Dom da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom do discernir os espíritos, mas busque discernir os espíritos, para que você não seja enganado por falsos mestres. O final do tópico 3 está falando aqui que o espírito do anticristo já opera neste mundo. E como é que você vai saber se a profecia que você está recebendo vem de Deus, ou vem do inimigo, ou vem da própria pessoa, se você não busca o discernimento? Amém? E a conclusão vem falando exatamente isso, para que nós como cristãos, para a gente buscar o discernimento, amém? Para nós buscarmos aí... buscar em Deus a solução das situações através da sabedoria vinda de Deus e também buscar essa revelação do oculto. Mas um conselho que eu deixo para você: não fique buscando profecia, não fique buscando revelação. Ore, o Senhor pode te dar um dom. Tem pessoas que têm sonhos, mas não entendem os sonhos, mas tem outra pessoa que o Senhor dá o dom para revelar o sonho. E outro detalhe, não é porque Deus usa sempre uma pessoa na palavra de sabedoria que quando você for procurar, essa pessoa vai ser usada ali naquele momento porque você está precisando. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. A maior revelação, irmãos, que nós temos é a palavra de Deus. A maior dádiva, o maior conceito para nós como cristãos é a palavra de Deus. Essa é a revelação que o Senhor nos deixou, essa é a palavra de sabedoria, essa é a palavra de discernimento. Busque no Senhor os dons espirituais, mas entenda que a sua maior função é servir a igreja. Os dons espirituais são para edificar a igreja, amém? Não é para o seu benefício próprio, de forma nenhuma. Eu quero agradecer a você que assistiu essa aula até agora. Se eu deixei de falar algo, que o Senhor Jesus possa
revelar ao seu coração. Se você ficou com alguma dúvida, pode nos mandar mensagem nos comentários, nós sempre estamos lendo os comentários, respondendo, amém? Os alunos da EBD, eu tenho uma pergunta para fazer, tá? Eu sempre deixo uma pergunta no final do vídeo, e a pergunta de hoje é a seguinte: quais são as 3 origens possíveis de uma manifestação espiritual? Você responde nos comentários ou responde lá no grupo para os nossos alunos da EBD. Pode responder no grupo da igreja. Se quiser responder aqui no vídeo, já curte o vídeo, já compartilha, já se inscreve no canal da nossa igreja, para que assim nós possamos continuar propagando o evangelho, alcançando mais pessoas. O seu curtir, o seu inscrever-se é de extrema importância para que nossa igreja da ADB Pununduva continue pregando a palavra de Deus. Amém? Amados, nós vamos orar, chegamos ao final da nossa aula e eu te convido a assistir a próxima aula. Hoje nós vimos a primeira categoria de 3 dons de revelação. Nós vamos ver a categoria dos dons do poder, quais são os 3 dons que se encaixam nessa categoria. Se você já tem a revista, leia. É importante você ler durante a semana a revista. A revista não é para se ler no domingo durante a aula, é para se ler durante a semana, tá? Para que no domingo você venha buscar aí o esclarecimento daquilo que você leu. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esta aula, pelo conteúdo, pela vida do pastor Elinaldo Relovato, que nos concedeu esse conteúdo maravilhoso para nós estarmos estudando. Oramos pela CPAD, para que o Senhor abençoe essa instituição, para que continue produzindo materiais maravilhosos para o estudo dos cristãos da nossa igreja. Deus querido, abençoa cada aluno da nossa escola bíblica dominical, cada irmão e irmã que tem sede de conhecer mais de Ti através do ensino da Tua palavra. Nos capacita, Senhor, nos dá dons de discernir os espíritos, para que nós possamos, Senhor, entender qual é a manifestação que está sendo executada ali, se vem de Ti, se vem do homem, se vem do inimigo, para que nós estejamos firmes em Ti, Senhor. Nós agradecemos. Amém.